Olá, nosso tema de hoje é planejamento reencarnatório. De que forma se dá a reencarnação? Será que esse processo de reencarnação, da volta do espírito que vem do espaço espiritual, ou seja, do plano da erraticidade, como dizia Kardec, para o corpo necessita de um planejamento? Uma resposta lógica que nós podemos dar é que sim, e que esse planejamento é feito pelos espíritos que estão preparados para tal. Na Terra, nós temos os cientistas que trabalham na área da geologia, na área da química, na área da saúde. No caso, nós temos os nossos médicos, pessoas especializadas em cuidar do nosso corpo, cuidar da saúde física. Por que então não teríamos no plano espiritual seres preparados para trabalhar em nossa reencarnação? Bom, antes de a gente ir adiante, precisamos entender que a reencarnação muitas vezes acontece de forma automática. Existe um processo de automação que nos atrai novamente para o plano terreno, como se fosse um peso, uma necessidade, uma energia atrativa que puxa o espírito para um corpo que vai se iniciar a se preparar no planeta. Mas isso não quer dizer que nós não vamos reencarnar através de um planejamento. Existem, eu vou falar disso em outro vídeo, casos de reencarnação que são feitos pelos espíritos das trevas, pelos espíritos sofredores ou pelos espíritos que estão agindo na faceta negativa do sistema. E atraem para a reencarnação seres que vão cuidar desses problemas negativos aqui na Terra, para eles. Mas a maioria dos casos de reencarnação são planejados, organizados pelos espíritos superiores. E mesmo aqueles que são aquelas reencarnações que acontecem por ação dos espíritos inferiores, também recebem do alto a supervisão necessária. Porque de um mal pode originar um bem. Mas no intervalo compreendido entre as reencarnações, ou seja, o momento que nós vamos entrar novamente na carne, no exercício de seu livre-arbítrio, o espírito vai escolher o gênero de provas, de dificuldades que ele precisa enfrentar aqui na Terra. Porque a Terra é um planeta para que possamos aprender, compreender a formação das ideias, a questão das nossas necessidades, para que um dia a gente possa estar pleno em nossa alegria e felicidade no plano da espiritualidade. Então a Terra serve como um estágio que vai fazer com que a gente avance de forma bem mais rápida em direção a este objetivo final. Aqui nós temos as dores do corpo, nós temos o relacionamento com os nossos irmãos de humanidade, nós temos as aflições do clima, ou seja, as dificuldades do planeta, mas temos também oportunidades maravilhosas de podermos apreciar a bondade de Deus. É um planeta muito bonito, né, girando ao redor de uma estrela, carregando todas as possibilidades de vida variada, e nesse sentido, o nosso planeta Terra é uma raridade. Segundo, inclusive, fizeram estudos aí, não se acha planeta igual à Terra, de forma totalmente igual. Que tenha uma lua, que tenha a distância que precisa, né, para se poder manifestar a vida. Então são raros esses planetas. Há cientistas, inclusive, que nem acreditam que exista planetas que tenham vida como na Terra, porque a possibilidade de acontecer o mesmo sistema diz ser muito difícil.
mas eu acredito que existam e que são muitos, porque não podemos dar a Deus limites, né? Deus é ilimitado em sua sabedoria e amor. E pode, se eu quiser, criar mundos, né, variados, para que a vida também de forma variada possa se manifestar. Bom, para reencarnar, o espírito vai precisar saber exatamente o que ele vai fazer aqui, de que forma ele vai viver essa nova encarnação, essa nova etapa. Qual família ele vai escolher para descer por aqui? E aí, gente, é preciso a gente alertar para que as pessoas entendam a questão da vida espiritual. Porque aqui fazemos, às vezes, planejamento para não ter filhos, para vivermos uma vida, vamos dizer assim, às vezes de forma egoísta, sem dar oportunidade a outros espíritos descerem a este planeta. E fazem coisas que, inclusive, interrompendo gravidez, né, o que é um absurdo, porque sabemos que a vida ela existe desde a concepção, a vida do corpo. E então, gente, fazer esse tipo de ideia, né, criar esse tipo de raciocínio, nos leva a entender a imensidade, né, da vida, de como a vida é importante. Para então compreendermos, os espíritos vão preparar o pai, a mãe, né, às vezes através do sonho, às vezes retirando o espírito do lar e levando para o plano espiritual para conversar com ele, para trabalhar a ideia da reencarnação daquele espírito. E muitas vezes aquele espírito tem uma relação muito próxima com aquela família. Talvez um momento que eles possam se reencontrar para reaver coisas ruins que possam ter acontecido no passado, para reconstruir, para construir em cima de fatos negativos novos fatos positivos. A reencarnação, então, ela não se dá de forma aleatória, improvisada. Sempre haverão espíritos superiores em inteligência e em sabedoria para manipular, né, esse momento de reentrada do espírito em um novo corpo físico. Então a criança nasce de forma bem necessitada, né, porque bem tenra, bem não se movimenta direito, não fala, apenas chora. É o momento então que começa uma nova modelagem daquele espírito, para que ele possa chegar na idade adulta, né, nessa nova experiência, podendo trabalhar todas as suas possibilidades. Bom, gente, então o planejamento que acontece no plano espiritual, ele é primordial para que nós venhamos a estar aqui para cumprir os nossos objetivos. Pessoal, esse é um tema bem interessante e que a gente, se puder, né, tiver condição, vamos falando mais vezes sobre ele. Nosso agradecimento a todos. Este é o canal Pátria do Evangelho. A gente traz aqui temas espíritas, estudos espíritas, e fazemos alusão à nossa pátria chamada Brasil, né? E que o nosso país é um setor de emanação de luzes para o mundo, através do entendimento que temos do Evangelho de Jesus. Mas um entendimento dentro da formação espírita, que é diferente do entendimento que tem os evangélicos, católicos e pessoas de outras formas de pensamento. Mas, é claro, respeitamos aqueles que pensam diferente. Este canal, então, abre espaço para falarmos da espiritualidade. E, se Deus quiser, a gente quer continuar e contar com você aí do outro lado para poder nos auxiliar fazendo a sua inscrição e se mantendo fiéis, né, aqui assistindo os nossos vídeos. Tendo um tempinho, né, podendo fazer parte aqui do nosso trabalho. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos.